No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. O Fraternidade divulgando o Espiritismo. Boa tarde. Que Deus, na sua infinita bondade, nos envolva hoje para todo sempre. Que bom que estamos em mais uma oportunidade de comunicação. Mesmo que não esteja acontecendo pessoalmente, mas estamos nos comunicando. Que bom. Uma pergunta inicial. Quando o despertador, cedinho de manhã, toca, o que é que você faz? Levanta imediatamente, com vontade de abraçar esse dia, de fazer tudo aquilo que tem que ser feito, realizado? Ou você desliga o despertador, vira para o lado e tenta continuar dormindo, tentando esquecer o que tem que acontecer, o que tem que se fazer? Tem essas duas opções, Na vida, nós recebemos alguns acontecimentos que servem para todos nós como verdadeiros despertadores. Eles chegam, as situações chegam para nós tentando nos acordar, tentando nos dizer que está na hora, levanta, vamos seguir adiante, vamos fazer coisas novas. Mas assim como na cama, vamos encontrar pessoas que despertam com esses despertadores e outras que continuam a dormir. Na vida, os despertadores são justamente situações que muitas vezes nos trazem a dor, nos incomodam, e que justamente por conta disso vem nos acordar. Então precisamos ficar atentos justamente a tudo isso que acontece ao nosso redor. Muitas vezes são situações que nós não percebemos, mas está tentando justamente nos chamar a atenção. E o momento que nós passamos hoje cai para todos nós como despertadores. Vejam só, eu falei individualmente, o despertador, e muitas vezes nessa jornada, nesse planeta, momentos atrás, digamos assim, os despertadores foram tocando de pessoas em pessoas, mais baixinho, para não assustar. Os acontecimentos vinham, mas só que não havia mudança. Então foi quando foi trazido para todos nós, nesse planeta, um despertador que tocou mais alto. E aí não foi somente para um indivíduo, mas para todo o planeta, todos que vivem aqui nesse planeta. Então nós vamos encontrar países que se achavam intocáveis, pessoas que acreditavam que nunca iria acontecer nada nas suas vidas, que fossem machucar talvez, que fossem mexer tanto como agora. Então que nós possamos aproveitar esse momento para nos despertar para uma nova realidade. Mesmo assim, mesmo tocando tão alto, chamando tanta atenção,
quando passar esse momento, vai ter pessoas que vão estar acordadas, que vão ter aproveitado esse momento em que nós estamos mais calmos, não correndo tanto, ficando em nossas casas para meditar, para verificar algumas coisas na sua vida. E aí quando passar isso, vão estar melhores, vão ter novos caminhos, vai haver a mudança. Mas outros não. Outros vão continuar deitados, tentando dormir, sem modificar-se. E aí? E nós? E você? Está despertando? Que bom! Vamos despertar. E aproveitando, na tarde de hoje, nós vamos pedir a Deus, né, para que nos ilumine, para que todos nós possamos estar no só pensamento, nesses minutos, né, nessa horinha que vamos estar aqui, pedindo a Deus muitas bênçãos para todo esse planeta, para todas as criaturas, que nós possamos receber do alto muitos fluidos benéficos e todos nós continuarmos a ser abençoados como sempre fomos. Então vamos iniciar a nossa reflexão. E como eu já falei de despertar, e a primeira imagem que me vem de despertar é abrir os olhos. E na tarde de hoje vamos trazer um tema para a nossa reflexão que eu acho muito interessante. São 2 versículos de Mateus que nos diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Serve para que nós possamos refletir, belíssima lição. E nos diz o seguinte: vamos aos poucos entendendo. Antes de mais nada, nos fala aqui no início sobre candeia. O que seria candeia? É um objeto que naquela época servia para iluminar as casas, já que não tinha luz elétrica. Trazendo para os nossos dias, o que nós poderíamos comparar do objeto dos nossos dias, né? Nós poderíamos dizer que seria uma lamparina, um lampião, também nós poderíamos, né, fazer analogia, ou até um pouco mais distante, né? No meu caso, eu tive a oportunidade na minha infância, quando eu criança, né, de conviver candeeiro. Não sei se alguém lembra disso, né? Candeeiro, em que é uma peça em que tinha uma espécie de local em que se colocava o querosene, que utilizavam naquela época, um querosene, e colocávamos um pavio, né, que molhava, né, o querosene, e depois, né, uma saída em que ele acendia, né, e iluminava o local que porventura estivesse sem energia
iluminava bem. Então é dessa forma que nós conhecemos a candeia, né? E veja só, ela serve para iluminar. Ele vem dizendo que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Exatamente. Ele é que vai levar a luz, a nossa luz, para fora. Agora, claro e evidente que Jesus, quando nos traz essa mensagem, né, nos trouxe essa mensagem, ele não fala olhos no sentido do órgão físico, né, o globo ocular, mas sim o olhar, o nosso olhar, que é algo tão importante e que muitas vezes nós não ligamos, nós não damos a devida importância. Quando eu falo do olhar, me vem na lembrança algo importante na minha vida, que é o olhar do meu pai. Ele com um olhar, ele chegava para mim e me dizia tudo. Ele não precisava falar. Ele, quando olhava para mim, eu sabia se ele estava, me aprovando ou se estava me repreendendo. Vejam só, com o olhar. E assim nós temos diversas formas de olhar. Se nós vamos olhar com tristeza, se o nosso olhar sai com confiança, com aquela energia, dizendo para você, olha, estou aqui, vamos junto. Isso significa que é o que está dentro de você. É aquilo que você está sentindo. Porque se na lamparina nós temos o querosene, que é o combustível que faz com que aquele pavio esteja aceso, porque a partir do momento que acaba o querosene e esse pavio seca, a gente não consegue mais acender. Ela não vai mais iluminar. Nós temos o nosso combustível para fazer com que esses nossos olhos, esse nosso olhar, possa estar aceso. E aí a pergunta, qual é o combustível que nós estamos alimentando no nosso ser? É algo a se pensar, a se refletir. Tem uma mensagem de Celso Martins que vem bem refletir isso que nós estamos conversando. Ele nos diz o seguinte: cuidado com seus olhos. Eles lhe descrevem as mais belas paisagens da natureza. O sol, a lua, o céu, as flores, o mar. Cuidado para que eles não enxerguem apenas o lado negativo de seus irmãos em humanidade. Vejam só, Celso Martins. Ele nos traz uma verdade. Ou seja, o nosso olhar reflete aquilo que nós estamos sentindo no nosso espírito. Se nós estamos com pensamentos positivos, com ideias construtivas, estamos procurando ver as coisas boas que existem ao nosso redor, ou se estamos naqueles pensamentos
negativos, pensamentos para baixo, pensamentos que demonstram que nós não estamos com fé, com esperança. Vejam só. Tudo isso o nosso olhar traduz. Vejam quantas responsabilidades nós temos ao olhar para o nosso próximo. Hoje em dia, infelizmente, nós temos essa ferramenta maravilhosa de comunicação, que inclusive agora está bem mais utilizada, mas bem utilizada para o bem. É quando nós encontramos as religiões, todas elas, nesse momento, fazendo a comunicação, seja realizando o seu culto, sua missa, uma palestra, através dessa mídia. Então, quando nós nos ligamos, nós temos mais opções, boas opções. Que bom! Vamos esperar, vamos torcer, vamos fazer por onde, ao passar desse momento, continuemos com esse aproveitamento. Mas também nós encontramos uma grande dificuldade, e a gente precisa ficar aí alerta e tomar o devido cuidado, é de justamente não afastar aquilo que nós precisamos cuidar sempre, é de procurarmos, ao falar, ao nos encontrar, olhar para o outro, olhar nos olhos do outro, nos comunicar. Mas ao mesmo tempo, isso também requer de todos nós para que procuremos fazer uma leitura desse olhar. Porque muitas vezes pode acontecer de pessoas falarem, expressarem alguma informação através da voz, mas o seu olhar refletir algo contrário. E aí a gente precisa ter o cuidado de verificar também a comunicação através do olhar. O que aquele próximo, aquela pessoa que está na minha frente, está me dizendo com o seu olhar. Oi, tudo bem? E a pessoa diz, está tudo bem. Mas pode ser que o tudo bem não esteja condizente com o seu olhar, com a sua expressão ao olhar. E aí é quando nós vamos, atentando a isso, procurar auxiliar, verificar realmente se está tudo bem. Isso, muitas vezes, a partir do momento que nós, hoje em dia, encontramos como o meio mais fácil e mais comum nos comunicar através do celular, através de um WhatsApp, através de um Facebook, nas nossas mensagens rápidas, nós muitas vezes vamos perdendo essas oportunidades, principalmente na família, quando nós temos companheiros, companheiras, pessoas que estão ali, debaixo do mesmo teto, para justamente a sua missão maior ali é se ajudar, unidos trabalharem para progredir. E se não houver uma comunicação, como é que vamos encontrar os meios de nos ajudar? Então precisamos nos atentar quanto a isso. Que nós aproveitemos, evidentemente, esse meio de comunicação, essa ferramenta maravilhosa, mas não nos esqueçamos de estar próximos às pessoas, nos comunicando, nos olhando. Possivelmente, nesse momento em que nós somos convocados
a ficarmos em casa, e isso não é somente aqui em Pernambuco, não é somente no Brasil, mas em muitos países. Muitas pessoas estão sentindo falta justamente disso. Nós estamos nos comunicando, ótimo, né? Que nesse isolamento a gente tem a chance de se comunicar com os avós que estão distantes, filhos que estão distantes nesse momento, mas estamos sentindo falta, muitas pessoas falam isso, que estão sentindo falta do quê? Do abraço, do chegar próximo. E isso é um alerta, porque muitas vezes nós já fazíamos isso, já nos isolávamos sem perceber. Concordam? Nós já ficávamos muito, digamos, sozinhos conosco mesmo, nos comunicando, mas sem chegar junto. Só através justamente dessa ferramenta. Mas agora, que é uma necessidade, que é praticamente uma imposição, aí nós estamos sentindo falta. Então, nesse momento, acredito que ao retornarmos, nós vamos ter uma mudança, esperamos, justamente nessa nossa comunicação, em especial o nosso olhar. E já que estamos falando justamente nesse momento, a pergunta que nos vem é justamente: qual é o nosso olhar para esse momento? O que estamos vendo, o que estamos recebendo de informações está mexendo conosco intimamente, lá no fundo. E, consequentemente, estamos transmitindo através do nosso olhar. Porque, da mesma forma que eu falei inicialmente, tem dois caminhos. Ou o nosso olhar é para que eu possa aproveitar todas essas informações, tudo que eu estou vendo, eu me despertar para determinadas coisas que antes eu não olhava, não percebia, não entendia, por mais que me falassem, por mais que me mostrassem, mas agora estou obrigado a ver, a perceber. Eu me desperto, eu me esforço a mudar. Então, dessa forma, eu começo a perceber que eu preciso ser um fator de uma mudança melhor, algo que venha a ajudar e não prejudicar. Ou seja, transmitindo para quem quer que seja, das formas que eu possa ter para transmitir mensagens boas, mensagens consoladoras, mensagem de fé, de esperança. Ou estou com um olhar pessimista, com um olhar negativo, como muitas pessoas estão, e quando me mandam justamente essa informação, eu começo, por conta desse meu olhar, eu começo a retransmitir, repassar essas informações, causando muitas vezes pânicos, desesperos em outras pessoas. Então, cabe a mim, nesse momento, fazer uma escolha. Como diz o texto de Mateus, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, a partir daí, tanto eu vou passar coisas boas para os outros, para
aqueles que me rodeiam, como eu serei o primeiro beneficiado por esse meu olhar cheio de luz. Como ele diz, todo o meu corpo será são. Então, nós hoje vamos ter fé, estamos fazendo a nossa oração, pedindo a Deus as bênçãos, e vamos acreditar que vamos passar por isso. Isso vai me beneficiar, isso vai permitir que meu corpo esteja mais forte, porque nós já sabemos, e isso a própria ciência já nos mostra, né? Nós poderemos, né, tomar as nossas vitaminas, fisicamente falando, né, os remédios, mas nós precisamos também, né, ter o nosso corpo energizado, né, com os nossos pensamentos, bons pensamentos. Isso vai facilitar com que nós possamos, né, fortificá-lo. E isso seja em qualquer situação. Porque se eu, né, não estou passando por muitas dificuldades, dores, necessidades que outras pessoas estão, eu estou bem, eu vou continuar firme, eu vou continuar com os meus pensamentos positivos, mas se por acaso, nesse meu caminhar, eu venha, né, a passar por dificuldades, venha também, né, a ficar doente, eu preciso continuar com esse meu olhar, né, positivo, na fé, na esperança, porque isso vai me auxiliar. Isso vai fazer com que o meu corpo continue combatendo esse vírus. O que não acontecerá se eu, por acaso, né, diminuir, baixar essa minha vibração. Olha, enquanto eu estava bem, eu estava com aquele pensamento, aquela ideia maravilhosa, com toda a fé, mas aí a partir do momento que eu, por acaso, fico doente, ou alguém da família, alguém querido fica doente, eu vou diminuir, baixar, né, essa minha vibração? Não, de forma alguma. Então, independente do que aconteça, eu preciso estar com essa luz brilhando, né? Esse meu olhar, um olhar de fé, um olhar de esperança, um olhar da certeza de que isso tudo vai passar. E principalmente, esse olhar vai ser reforçado porque, para o nosso entendimento, né? Voltando para a questão da lamparina, né? Nós precisamos, de vez em quando, ir colocando mais o querosene, para que ele não acabe, para que essa chama não se apague. Da mesma forma, nós precisamos reabastecer esse nosso combustível. Como é que nós vamos reabastecer? A oração é um combustível, né? É uma forma de nós nos reabastecermos. Os ensinamentos de Jesus é um combustível. Então precisamos estar atentos para, nesses momentos, nesse convívio que nós estamos necessitando passar, né, de muita aflição e tudo mais, que nós, de vez em quando, possamos parar, ler uma mensagem maravilhosa como essa, né? Naquilo que nós temos, o Evangelho, seja a Bíblia, seja lá, né, qual obra for, mas que nos traga as mensagens de Jesus, né, e de outros que vêm complementando essas mensagens, que vêm nos alertando. Precisamos ter isso como meta. Se o trabalho nós paramos, nós não podemos ir como hoje, né? Eu vi algumas entrevistas, as praias estão desertas, não se pode ir a uma praia, não se pode ir a um parque, está proibido. Mas não está proibido nós nos reabastecermos de energias fortificantes. Então vamos fazer isso, não vamos parar.
Então, todos os dias tirarmos um tempo, um período para fazer as nossas preces, as nossas orações, como também fazer uma boa leitura, permitindo que nós possamos estar reabastecidos e que essa luz esteja sempre atuante, a clarear primeiramente a nós mesmos, assim como todos que vão estar ao nosso redor. É isso que nós começamos a entender, digamos, de chamamento para esse momento, né? E isso não é um chamamento só para uma pessoa, não só para um grupo, não só para uma religião, mas todos. Todos, né? Já que nós somos uma grande família. Todos nós que nos encontramos aqui no planeta, somos uma grande família. Todos filhos de Deus, nosso Pai, tendo como orientador maior nosso Mestre Jesus. Ele nos ensinou e continua a nos ensinar muitas coisas. Que possamos aproveitar os seus ensinamentos justamente para que esses ensinamentos nos sirvam de base para a nossa jornada. Muitas coisas vão acontecer. Como eu disse, que essas coisas, que todas elas que possam acontecer na nossa vida, no nosso planeta, possam, como nós sabemos que seja isso, ou seja, que são despertadores, que possam nos despertar cada vez mais, para sermos melhores, para que nós possamos parar um pouquinho em determinada situação e pensássemos, né? Se Jesus estivesse aqui nesse momento, qual seria o olhar que ele estaria, né, colocando? E entendendo, que com certeza nós vamos entender, percebendo, né, a resposta, fazermos da mesma forma. Que o nosso olhar seja sempre um olhar de amor, que foi isso que ele nos ensinou. Foi dessa forma que ele agiu. Quando Jesus estava caminhando, que olhou para cima, né, de uma árvore, né, ele viu aquele homem, né, em cima da árvore, e o seu olhar foi um olhar de amor. Assim como ele também colocou o mesmo olhar de amor para aquela prostituta, onde todos a acusavam, mas o seu olhar foi um olhar de amor. Independente do que falavam dessas criaturas, independente do que elas tenham feito ou deixado de fazer, o olhar sempre é o olhar de amor. E isso é importantíssimo na nossa jornada, tanto para nós, né, necessitamos desse olhar, como para os outros, ou seja, na função em que nós estivermos a olhar. Tem uma história que nos fala sobre um jornalista francês. Ele trabalhava levando muitas notícias, né? Praticamente todo mundo viajava muito. E numa dessas viagens, ele teve a oportunidade de conhecer um hospital, isso há muitos anos atrás. Um hospital que ele se assustou. Naquela época, chamava-se de leprosário. Que era um local em que as pessoas, infelizmente, ainda bem que hoje não existe, mudou essa cultura, esse pensamento, mas as pessoas jogavam outras pessoas ali e pronto, e abandonavam.
ele foi visitar um desses hospitais e ele ficou emocionado, né? Sentiu muita tristeza pela situação daquelas criaturas que estavam ali. E nessa visita, ele conheceu um senhor que chamou a sua atenção, pois, por pior que seja, né, aquilo que estava acontecendo, né, na própria condição daquele homem, né, nas suas necessidades, no momento em que o seu olhar bateu, né, tocou, né, se encontrou com o olhar daquele senhor, ele recebeu uma carga de energia tão maravilhosa e um sorriso tão cativante que ele se assustou. Como é que pode? Como é que pode uma pessoa passar por tanta dor, por tanta necessidade e ter um olhar desse, um sorriso maravilhoso como esse? E ele ficou intrigado por essa criatura. E ele procurou saber, né, das pessoas que trabalhavam naquele local, quem era aquele senhor e por que ele estava passando isso, né, para ele. Inclusive perguntou se ele estava sempre assim. E a informação que ele recebeu é que este senhor estava sempre naquela condição. Quem chegasse para ele recebia esse olhar cativante, né, com energia maravilhosa, de fé, de esperança e um sorriso maravilhoso. E ele perguntou como esse homem consegue passar isso nesse local. E a pessoa que estava falando com ele disse: olha, faça o seguinte, venha visitar esse local no horário da manhã. Você vai ver algo que justamente vai responder a sua pergunta. Então, diante dessa sua necessidade de saber uma resposta, ele foi, né? Voltou ao hospital, mas no horário da manhã. E ficou lá, né? A pessoa que o orientou, disse, quando ele chegou, o atendeu e disse: olha, fica aqui no pátio e aguarde. Num determinado horário, eis que aquele, né, paciente sai do hospital e vai para o pátio e senta no banco. E ele olha para um determinado local do muro, né, para cima, como se ele estivesse esperando acontecer algo. Esse jornalista ficou atento ao que iria acontecer e depois de um tempo, eis que surge por cima do muro um rosto, um rosto de uma senhora. E percebia-se que ela era uma pessoa sofrida, mas naquele momento abriu um sorriso, tão quanto maravilhoso o sorriso desse paciente. Um sorriso cativante e o mesmo olhar, um olhar de fé, de esperança. E quando ele voltou-se para, né, esse paciente, ele viu esse paciente retribuir esse sorriso de maneira extraordinária. Havia uma comunicação entre os dois, né? Um elo e uma energia ali que um alimentava o outro. E depois de um tempo, né, a cabecinha dessa senhora sumiu e esse senhor renovado, com essa energia, levantou-se e entrou. Ele soube, o jornalista soube, que essa senhora era sua esposa, que não podendo entrar, né, naquele local,
se comunicava através do olhar, através do sorriso, passando todo o seu amor para aquela pessoa que estava ali, né? Seu esposo. E ele, por outro lado, recebia isso e aí renovava a sua energia para ter forças para passar mais um dia da sua jornada naquele local. E pronto para esperar o dia seguinte. Então, o olhar de amor, ele renova energias. Um olhar com amor diminui a dor, pode não mudar, transformar, mas diminui. Faz com que a pessoa tenha forças para justamente superar um momento de dor. E é esse o olhar que nesse momento Jesus tem por todos nós. Não estamos sós. Esse grande barco que é o planeta Terra tem um comandante. Esse comandante se chama Jesus. O olhar que Jesus tem para um formigueiro, tratando, cuidando daquelas formigas, tem por cada uma das famílias que vivem aqui nesse planeta. A sua casa, nesse momento, está sob o olhar de Jesus, sendo cuidada, sendo tratada. Tenhamos a certeza. E com essa certeza, possamos prosseguir na nossa fé, a nossa jornada evolutiva. Então agradeçamos a Deus por estarmos aqui, né? Uma bênção para todos nós, de termos sido convidados, né, a estarmos em uma das suas moradas, né? E que nós possamos aproveitar esse convite, vivermos da melhor forma possível, aceitando aquilo que nós precisamos aceitar e que não temos condições de mudar, mas também, se for possível, se estiver dentro das nossas condições, que nós possamos nos esforçar para mudar tudo aquilo que pudermos na nossa vida, como também em todas as criaturas que chegarem até nós. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine. Que possamos, nesse momento, agradecidos ao Pai, rogar a Ele para que momentos como estes não nos faltem, como não faltou, né? Quando achávamos que, como será as igrejas fechando, os centros estarem fechados fisicamente, como é que vai ser? Estamos percebendo o quanto nós estamos sendo auxiliados. Deus permite, Deus nos dá força e com certeza vamos chegar lá. Muita paz, Deus abençoe a todos.